boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Você nos acompanha por imagens no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube e aquele convite diário, você já sabe, para todo mundo curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão, participar também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:01. Toda terça-feira, nosso espaço aqui, dedicado à área da comunicação, sobre todas as suas vertentes, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. E para essa nossa conversa de hoje, para o debate, para a análise dos temas aqui propostos, vamos receber Elvis César, gestor público. Ele é apresentador do programa Brasil que Faz, na Rede TV, foi prefeito da cidade de Santana de Parnaíba por 2 vezes e é o atual pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PDT. Prefeito Elvis César, um grande prazer recebê-lo. Tudo bem? Tudo ótimo, Mauro. Eu estou muito feliz de estar aqui no Gente que Fala. Quero deixar um grande abraço para toda essa bancada maravilhosa e para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela presença. Também com a gente, o Marcos Galassi, aqui eu vou denominá-lo viajante compulsivo, vocês vão entender por quê. Tudo bem, Marcos Galassi? Boa tarde. Obrigado, Mauro, pelo convite. É um prazer estar com você. Prazer recebê-lo. Maria Constantino, engenheira ambiental, palestrante em temas ESG e editora do site Maria Virou Eco. Tudo bem, Maria Constantino? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os meus colegas aqui participantes e todos os ouvintes também. Vai ser um debate muito interessante e, se Deus quiser, maravilhoso. Vamos lá. E o Tony Mastaller, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tony, como está? Muito bem, Mauro. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, um prazer dividir esse programa com bancada tão seleta, que é a certeza de que hoje vai ser dos dias bons, onde eu vou aprender muito. Então, vamos lá ao nosso primeiro assunto, 12:03 agora. Olha, minha gente, há 5 meses das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral voltou a rebater questionamentos das Forças Armadas sobre a segurança das urnas eletrônicas. Em documento divulgado ontem, a Corte respondeu a 7 perguntas classificadas pelo TSE como opiniões e nega a existência de uma sala escura de contagem de votos, como acusou o presidente Jair Bolsonaro. Em inquérito sobre o tema, a Polícia Federal diz que o uso das instituições públicas para buscar informações contra as urnas vem desde 2019 e envolve o general Luiz Eduardo Ramos e a ABIN, atrelada ao Gabinete de Segurança Institucional, chefiado pelo general Augusto Heleno. Prefeito Elvis César, permita-me chamá-lo de você e não senhor, né? Tudo bem? Vamos repercutir o seguinte, até para esclarecer aqui este ponto que eu acabei de destacar, que o TSE negou a existência de uma sala escura de contagem de votos, é que o presidente Bolsonaro, no mês passado, colocou em dúvida a transparência da contagem de votos e disse haver uma sala secreta no TSE. Por isso que a gente destacou aqui esse termo que foi apontado ontem lá pelo Tribunal Superior Eleitoral. Para repercutir o seguinte, prefeito, a defesa, o Ministério da Defesa recomendou que o processo, entre aqueles 7 pontos, né, o Ministério da Defesa sugeriu que o processo de totalização dos votos fosse feito não apenas pelo TSE, e também pelos TREs, os Tribunais Regionais Eleitorais, com qual objetivo, segundo o Ministério da Defesa? Diminuir a percepção da sociedade de que somente o TSE controla todo o processo eleitoral e assim aumentar a resiliência cibernética do sistema de totalização dos votos. Aí o TSE rebateu esse ponto, dizendo que esse questionamento das Forças Armadas está equivocado, pois os tribunais regionais eleitorais já participam da totalização dos votos nos estados. E ainda disse que há uma recomendação da Polícia Federal de que a centralização dos computadores lá em Brasília, no TSE, diminuiria o risco de ataques hackers. Mas isso é tão óbvio, né? Tão cristalino, tão claro, não é, prefeito Elvis César? Se você vai vai expor todos os TREs fazendo as suas apurações, fica uma possibilidade muito maior de algum ataque hacker que possa interferir em todo o processo. Mas é muito claro, muito cristalino tudo isso, não? Eu concordo plenamente com o que você acaba de dizer, mas o que eu não concordo é o Brasil
tendo em 28 anos a perda de potencial do salário mínimo, o Brasil com quase R$ 8 o custo da gasolina, o Brasil com quase R$ 150 o custo do botijão de cozinha, e o presidente da República discutindo a legitimidade das urnas pelas quais ele foi eleito. Então, assim, eu acho que isso só está tirando um pouco do foco a realidade séria que nós estamos enfrentando aqui, que a população hoje, para ir no supermercado, tem que tomar muito cuidado o que coloca no carrinho, para não deixar no carrinho. Essa é a grande preocupação que eu tenho com a perda do potencial de compra dos trabalhadores. As pessoas estão cada vez mais, com a inflação, bateu 12% esse mês, e a cesta básica com 20% de inflação. São problemas seríssimos econômicos. Outro lado que eu gostaria de destacar, Mauro, e bem evidente, que eu não entendo o que o Ministério da Defesa está participando do processo eleitoral. Com todo respeito, isso é um retrocesso num país. Sabe, o meu avô, o meu pai, eles lutaram para que o país fosse democrático, o país fosse um país que andasse pelas suas instituições. E o sistema eleitoral brasileiro, já tive 4 mandatos, com bastante humildade. Eu não conheço outro sistema eleitoral que seja tão bom quanto o nosso. Isso porque, ao longo da história, a gente já perdeu eleições também. Eu nunca perdi, mas os meus grupos políticos perderam. Então, assim, eu não sei por que está sendo aventado esse problema, sendo que o problema do país hoje é gerar emprego, é controlar a inflação, é destravar o meio de produção, é desonerar a indústria, é fazer as coisas crescerem de uma forma para gerar emprego, renda, acabar com a miséria. A miséria cresceu drasticamente no estado de São Paulo. Se cresceu no estado de São Paulo, quem dera no Brasil. Tony Massala, seu entendimento sobre esse tema é tudo o que precisamos, como destacou o prefeito Elvis César, né? O debate sobre o que está acontecendo no país, desemprego, inflação alta, e a classe mais vulnerável, mais pobre, é que sofre mais com isso. Seu microfone, Tony. Perdão. Com certeza, o prefeito coloca muito bem, porque, na verdade, é isso que importa e que interessa. Porém, a gente tem que considerar também, eu escrevi um artigo há poucos dias, onde eu dizia que tudo o que uma agremiação política faz e que dê resultado, nas outras eleições, os seus adversários usarão essa ou ferramenta ou estratégia e desenvolvida. Esse é um caso. Eu lembro muito bem da época do Lula, e eu fui eleitor do Lula. Hoje eu quero pensar um pouco mais, mas ele criticava e dizia fortemente que o salário mínimo não podia ser menor que $1.200. E ficou fazendo uma fumaça em cima disso, uma fumaça em cima disso. Eles entraram, não transformaram esse salário mínimo em $1.200, nem escalonado, nem isso, nem aquilo, mas virou como fumaça. Essa agora é uma fumaça para cobrir outros assuntos. Então, assim, o que você faz é que nem as fake news. As pessoas falam hoje, as fake news. Meu Deus, há quanto tempo não existe fake news? E claro, agora está mais potencializado, mas sim, as coisas se desenvolvem. Mas maldito seja quem começou essas fake news, porque agora esse embalo é complicado de parar. Então, realmente, o prefeito está correto quando diz que a gente tem que se concentrar no que temos de problema, que são gravíssimos hoje, e precisamos de gente muito competente para resolvê-los e não ficar correndo atrás dessas cortinas de fumaça que já não vem de hoje. Marcos Galassi, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o seu atual empreendimento, que é viajar Brasil afora, mas é um hobby, né, que você já tem há um certo tempo. Enfim, como é que está a população brasileira nas suas andanças? O que você vê? Olha, eu vejo, vou simplificar ao máximo que eu posso, assim, nós temos um potencial
de século XXI com governantes do século XX, da metade do século XX. Então, quem entende minimamente tecnologia sabe que essa questão da urna nada mais é do que um golpe que está tentando se dar, ou uma desculpa, ou um desvio, ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu entendo bem de tecnologia, né? Então você sabe que sim. Então, eu posso te dizer garantidamente que isso é assim, uma grande bobagem, é absolutamente estúpido, né? E realmente, infelizmente, para o Brasil, né, essa população que poderia estar no século XXI, boa parte dela também está no século XX, ou por falta de alimentação, ou por falta de educação, ou por falta de informação que seja qualificada. Então, esse é o meu ponto de vista, e num país desenhado dessa maneira, a gente não poderia esperar outra coisa. Eu vejo, eu sou eleitor do Lula, não torço para o PT, mas nesse momento, assim, a gente tem que tirar o que está aí. O Lula, para mim, é a solução, acabou, não há conversa a respeito. Essa é a minha posição, porque eu acho que é importante dar o posicionamento do que você pensa, né, se você tem uma opinião, né? Então, eu acho que essa subjetividade ela é muito maléfica, né, até para a questão de entendimento de posições. É isso. Maria Constantino, você que acompanha o mundo corporativo, as empresas têm um papel importante aí também nesse trabalho que a gente vai ter que enfrentar com bastante seriedade no que vier por aí, com o governo que vier por aí nas próximas eleições. Com certeza, né? Em relação a essa questão das urnas eletrônicas, eu acredito que é o que há de mais moderno em relação à segurança e à informação, que garante aí a nossa integridade, né, e nossa segurança. Então, é um retrocesso a gente ficar debatendo uma coisa que o Brasil tem aí de referência. E quando a gente fala em sustentabilidade, nós estamos falando também esse avanço tecnológico que dá segurança, rapidez à informação. E quando a gente fala em governança, que está dentro do tema ESG, que a gente pode falar mais para frente, nós estamos também falando na transparência. Então, assim, é realmente um retrocesso. Eu acredito muito que o papel das empresas em se posicionar e auxiliar a consciência de seus colaboradores é fundamental nesse momento que nós estamos. É impressionante que você falou a palavra referência, né? Que, ou seja, é o que tem de melhor, né? E, em vez de a gente mostrar ao mundo, né, o que a gente tem de melhor, que é esse trabalho, né, de votação por meio eletrônico, de apuração dos votos por meio eletrônico, né, a gente acaba discutindo toda uma teoria da conspiração, né, que se forma para derrubar aquilo que a gente tem de melhor, não é verdade? Exatamente. E eu acredito que o Brasil, ele peca muito nisso. Temos muitas coisas boas e que nós não sabemos mostrar e defender, né? E coisas que têm que ser melhoradas, como o nosso prefeito aqui, né, acabou de comentar, o Elvis, realmente, nós temos que ter uma discussão. O que está bom, gente, está consolidado, vamos melhorar e mostrar isso para o mundo. E o que não está bom, vamos cuidar do nosso país com o que realmente importa, que é a população no centro de tudo, né? 12h14, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. É o nosso próximo assunto. Vamos lá. O PDT, que tem Ciro Gomes como candidato à presidência, lançou oficialmente a pré-candidatura de Elvis César ao governo do estado de São Paulo. Ele é ex-prefeito de Santana de Parnaíba, encerrou sua gestão com 88,4% de aprovação e tem, no empreendedorismo, um de seus principais focos para fazer o estado crescer. Elvis César, que também comanda o programa Brasil que Faz, na Rede TV, promete investir em educação para o mercado de trabalho e defende que questões como empreendedorismo, vazão de crédito e treinamento podem alavancar principalmente cidades que têm alta densidade populacional e baixa produtividade. Prefeito Elvis César, bom, depois de 2 anos e alguns meses aí de pandemia, muita gente quebrou, muita gente perdeu negócios, muita gente perdeu empregos, veio o assistencialismo, importante, né, que tenha vindo o assistencialismo para a solução de urgência, em que muita gente se encontra, ou se encontrou e se encontra ainda, mas é preciso uma porta de saída para isso tudo. E uma dessas portas, certamente, é o empreendedorismo, aquilo que aparece nos momentos de crise, que a gente precisa olhar e aproveitar, abraçar e fazer algum tipo de
pulo do gato, é um salto diferente, né? E esse é o seu ponto na sua gestão, sempre foi o seu ponto nas suas gestões. O que o senhor imagina que deva acontecer daqui para frente no Brasil nesse aspecto? Mauro, o histórico que você nos narrou é muito preciso. Nós passamos por 2 anos de pandemia, onde houve lockdowns, onde houve fechamentos, restrições, e tudo isso impactou em você, ouvinte, que está nos ouvindo agora. A respeito, você teve que fechar, você perdeu ganho, você saiu com problemas trabalhistas, você saiu com restrição de crédito, você saiu com estoque baixo e deixou de investir. A história nos mostra, Mauro e amigos, que todo pós-guerra o Estado é predominante na retomada econômica. O mundo já mostrou isso, e nós estamos vivendo um pós-guerra. O Estado de São Paulo passou 2020 para 2021 com 29 bilhões de excesso de arrecadação, de superávit. O Estado de São Paulo passou 2021 para 2022 com 54 bilhões de excesso de arrecadação. Agora eu pergunto para você, que é nosso ouvinte e que teve o problema de fechar sua empresa, sua borracharia, sua oficina de costura, e várias pessoas que trabalhavam contigo perderam o emprego. Se parcela fosse investido, o Estado tem 2 bancos, o Banco do Povo e o Desenvolve SP. Se parcela desse dinheiro fosse investido com crédito para socorrer o empreendedor, o microempresário e até o empresário na retomada econômica da industrialização do Estado de São Paulo. Imagine se nós concedêssemos 500 mil unidades de créditos para 500 mil empresas, e essas empresas conseguissem dar oportunidade para 3 empregos. Só no estado de São Paulo, nós criaríamos 1,5 milhão de empregos rapidamente. Rapidamente, é claro, com crédito bom, no empresário bom, no empreendedor bom, com um planejamento de assistência técnica para modelar o negócio para que ele tenha mais sucesso. Os juros, Banco do Estado, ele não precisa ter lucro, o que ele não pode ter é prejuízo. E nesse momento da economia, você vai emprestar fundo perdido, não se faz necessário, você empresta o spread bancário baixinho e a taxa de inadimplência calculada. Ou seja, imagine você, a Rádio Trianon, que perdeu vários anunciantes recebendo um crédito para pagar juros a 6% ao ano. Retomaria o investimento, retomaria o emprego, e a mesma coisa é o borracheiro, o funileiro, o mecânico, a oficina de costura, a boleira, enfim, todo mundo que movimenta o mercado gerando empregos. Essa foi uma falha gritante e imperdoável da retomada econômica pelo governo do Estado de São Paulo. É algo semelhante que acontece em Portugal. Eles criaram um voucher, tem a ver com os combustíveis, né? Um subsídio para os combustíveis, enfim, as pessoas pagaram caro na bomba, mas o governo encaminha para as famílias um voucher, e aquele voucher vai ser revertido em produtos. É uma forma de subsidiar as famílias, baixando o valor do combustível sem baixar nas bombas. Ô, Mauro, é um programa social, sazonal, mas que tem um resultado na economia imediato e ajuda. Quer ver outro ponto bastante relevante que nós precisamos? É o primeiro emprego, que não tem política pública do primeiro emprego. Como você vai combater a violência se não tem essa? E não tem política pública de combate à miséria. Então, quando você alinha, eu vou fazer, porque eu já fiz em Santana de Parnaíba, o que ocorre? Gerar 100 mil oportunidades de bolsas de estágio para o ensino médio, para o ensino superior, você gerar 200 mil oportunidades de trabalho para você resgatar aquela pessoa que está na linha da miséria, que ela não encontra emprego, ela está inscrita no CAD único, ela tem benefício, só que ela não consegue emprego há mais de 2 anos. Então, essa retomada é fundamental. Então, é crédito, primeiro emprego,
combate à miséria e destravar o sistema de produção. Nós somos iminentemente um Estado que transporta as suas coisas pelo eixo rodoviário. O modal escolhido são as rodovias. E o pedágio é absurdo. Fora o pedágio hoje, a tarifa de pedágio no estado de São Paulo é uma trava de desenvolvimento econômico. Se o Marco, que é um viajante profissional, uma pessoa que apresenta para nós, ele pode falar isso. E o que é isso? E só para concatenar rapidinho, o estado de São Paulo tem 10 bilhões de déficit pela balança comercial. Ou seja, a desindustrialização do nosso estado é uma causa muito grave para o nosso país. Por quê? Porque os empregos bons e que agregam valor estão na indústria. E aí, o que acontece? Não tem investimento na indústria, cada vez mais o mercado asiático invade aqui. E nós temos esse problema. Somado a isso, analisa o agronegócio, sem o qual o Brasil não equilibraria a balança comercial. Qual é a nossa proposta nesse sentido? É auditar cada praça de pedágio, é verificar a economicidade e abaixar o valor da tarifa. Aí você fala, sem segurança jurídica? Nunca. Com a devida segurança jurídica. Onde tem que abaixar, tem que indenizar. Onde que não deu equilíbrio, tem que abaixar. Marcos Galassi, com a palavra, quem já empreendeu muito na vida, sempre teve ideias e foi ousado, foi para cima, nos momentos de crise ou não, você foi capaz de tirar muitas vantagens dessas suas ideias, dessas suas propostas. Especialmente na área da tecnologia. O que a gente está fazendo agora aqui? A gente está transmitindo um programa em alta velocidade pela internet, um programa de rádio. Quem imaginaria que um dia seria possível transmitir rádio desta forma, imagens e áudio indo para a internet? Você empreendeu nisso há pelo menos 30 anos, na verdade, na época da internet de escada, transmitindo imagens pela internet. Queria que você colocasse isso aqui para os nossos colegas, para a nossa audiência. Bom, o que eu tenho a dizer basicamente é o seguinte: essa coisa do empreender é algo que ele é cultivado nas pessoas, né? Você tem que ter primeiro a curiosidade, né? Uma coisa intrínseca sua em querer aprender coisas novas, em querer se desenvolver, etc. Essa curiosidade te leva até a inspiração, né? E a inspiração faz você sonhar, né? E o empreender, ele está conectado diretamente ao fato de você sonhar com um determinado futuro, com determinada coisa que você queira realizar, né? Tem gente que quer construir prédio, tem outro que quer ter uma oficina mecânica, tem um outro, ou seja, cada um tem o seu desejo, né? E comigo foi bem assim. Na verdade, eu venho de uma família muito pobre, enfim, meu pai tinha uma oficina mecânica, e essa minha curiosidade foi, assim, o fato de eu gostar de ler foi o que me salvou, vamos chamar, de um padrão que é o padrão que o país proporciona às pessoas, na verdade. Então, eu criei diversas coisas, eu sempre gostei de entrar em mercados que eram muito incipientes, né? Quer dizer, eu fui um dos primeiras pessoas a vender vídeo para a empresa em 1980, e não havia nem videocassete ainda, a gente estava lá, a pessoa me atendia porque queria ver o videocassete. Depois disso, eu trouxe a tecnologia de streaming para a América Latina, né? Então, todos os primeiros, você faz parte disso. Quando a gente montou a TV UOL e outras coisas que a gente acabou fazendo juntos aí. E também é uma tecnologia que vem, né, e desenvolveu e está sendo utilizada hoje como o modelo padrão da mídia, né? E as pessoas davam muita risada disso há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Mas veja onde a gente foi parar, né? Depois na área de televisão, né? A televisão mudou, né? O veículo mudou. Então, assim, houve um ciclo aí muito saudável de câmbio da mídia como um todo, como a gente conhecia, né? A gente saiu de um estilo de distribuição de conteúdo medieval para uma coisa extremamente global, né? E isso obviamente traz coisas muito boas e traz coisas ruins. Mas do ponto de vista do empreendedor,
né? Por exemplo, hoje eu estou viajando. Viagem é um tipo de empreendimento também, né? Porque exige planejamento, exige vocação, exige, né, inspiração para que você faça isso, né? Ou seja, tudo está conectado a uma base chamada educação, né? E essa base chamada educação, ela começa e tem que se acender nas crianças, nas pessoas, a curiosidade, né? De como as coisas são feitas, como elas se realizam, etc. E a partir daí, quer dizer, tem que ter uma educação baseada no empreendedor, né? Nós não temos isso, nós somos copiadores. Infelizmente, o Brasil copia, e às vezes copia muito mal, né? Mas a gente cria muito pouco, né? Vamos falar de invenções que o Brasil criou, né? De coisas que ele saiu na frente. Lamentavelmente, são contadas no dedo da mão direita, né? E esse é meu ponto de vista, claro. E, obviamente, quer dizer, isso é provocado por uma condição socioeconômica, tá certo? Que leva as pessoas a não terem acesso aos livros, lá, como era o meu tempo, né? Assim, eu consumia enciclopédias, eu adorava ler enciclopédias. Era um hobby para mim ler enciclopédias. Por quê? Porque os meus pais me incentivavam a isso, entendeu? E eu, aprendendo coisas, fui tendo curiosidade, a curiosidade me levou até onde eu estou, né? E, enfim, tudo que eu realizei na vida foi em cima disso. Eu nunca tive um emprego, na verdade, eu sempre criei empregos, sempre gerei empregos, né? E eu acho que é isso que o país precisa, educar a base para que você possa ter empreendedores reais criando e desenvolvendo coisas. Queria que você falasse também, Galassi, do seu trabalho quando você empreendeu em automobilismo. Você destacou aqui o trabalho em tecnologia, na implementação da TV UOL, e eu falo aqui, enfim, porque você está aqui porque trabalhamos juntos e a gente se conhece, eu também participei desse processo, na época da internet discada, e estávamos lá tentando colocar uma TV no ar. Você foi o primeiro apresentador da TV UOL, a primeira TV na internet do Brasil, né? Quando eu e o Caio Túlio Costa lançamos aquilo, para mim foi algo assim que eu me senti vencedor, porque havia convencido, né, um grupo importante de mídia a entender que era possível você assistir vídeo a partir de um monitor de fósforo verde, né, num modem discado muito lento, né? Isso eu acho que é uma das coisas que puxa você a empreender mais, entendeu? Enfim, vamos lembrar aqui também... Só para lembrar também aqui o nome da Ana Sestari também nesse processo, que é importante como apresentadora. Mas vamos lá, travou a sua conexão. Está travada a sua conexão, mas vamos tentar seguir. Vamos falar do automobilismo bem brevemente. Você está me ouvindo ou não? Estão todos Agora sim, vamos lá. O automobilismo vem de uma paixão pessoal minha, que eu acabei levando para os meus filhos também, enfim, e virou uma coisa meio familiar. A gente começou brincando, criamos uma série de TV em 2012, a respeito do automobilismo americano, fomos para lá, conhecemos o automobilismo americano, e aí eu voltei para o Brasil e falei, poxa, mas aqui não tem nada, ou seja, novamente um espaço para empreender, né? No esporte, por exemplo. E era um esporte que todos nós gostávamos, então era uma coisa que eu fiz muito mais pela paixão do que pelo negócio, embora seja um negócio, né? E criei uma fábrica de carros muito sofisticadas, carros de fórmula, carros muito desenvolvidos. Eu acho que nós nos tornamos a primeira fábrica do Hemisfério Sul, e a primeira e única, na verdade, a desenvolver carros de fórmula, principalmente na América do Sul, claro. Né? Criamos uma categoria, chamamos de Fórmula Inter, porque ela corre em Interlagos, numa analogia à Fórmula Indy, que corre em Indianápolis. Né? E ela está aí até hoje ela está arrendada para alguns empreendedores também, né? E é um prazer, né? Eles fizeram alguns eventos agora em Interlagos, assim, eu ver a alegria das pessoas que participam daquilo já me faz bem. Então, assim, empreender é isso, é você ter alegria naquilo que você faz. Muito bem, 12:30, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Daqui a pouco a gente vai falar em sustentabilidade como forma de empreender também. Intervalo agora rapidinho, uma parada breve, mensagem do nosso apoiador, voltamos já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites.
E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 29 minutos para 13h, de volta com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Antes do nosso próximo assunto, uma mensagem aqui para você que nos acompanha, mensagem da Sabesp. Olha, pessoal, em 2019, a Sabesp e o governo de São Paulo encararam um desafio que parecia impossível, trazer de volta a vida para o Rio Pinheiros. Aí foram na raiz do problema, ligaram mais de 550 mil imóveis à rede de coleta e tratamento de esgoto, e não é apenas saneamento isso, não, é saúde, é vida. Essa conquista é de todos nós, por isso, preserve o que é seu, não jogue lixo nas ruas, a vida está voltando ao Pinheiros e o Pinheiros está voltando à vida. Mensagem aqui da Sabesp no programa Gente que Fala, mensagem do governo do estado de São Paulo. Nosso próximo assunto, a sustentabilidade entrou para o vocabulário das corporações brasileiras após a Eco 92, quando as empresas perceberam que se atrelar a esse conceito poderia trazer vantagens competitivas, só que nos anos seguintes o tema ficou mais presente no discurso do que na prática, o que acabou por gerar uma certa desconfiança entre os consumidores. De lá para cá, os tempos mudaram e esses mesmos consumidores estão amadurecidos e mais bem informados. E, nesse processo, a responsabilidade socioambiental tornou-se definitiva para as compras ou contratação de uma empresa. Maria Constantino, sustentabilidade ganhando maturidade mesmo nos planos das empresas, nos planos das marcas, ou tem muitas empresas aí que fazem que são, mas não são, agem como se fossem sustentáveis, mas também é só no discurso, aquilo que tem nome e sobrenome, se chama greenwashing, né? Exatamente. Você sabe, Mauro, que eu costumo dizer que para a sustentabilidade, de fato, ser praticada e ela existir em uma cidade, ou em uma empresa, ou em um estado, ou até no nosso país, ela passa por 3 grandes pilares. O pilar do consumidor, que tem que ter consciência em suas escolhas que ele faz e cobrar das marcas que ele consome isso. Ele passa pelos empresários ou então para o investidor, o empreendedor que está com o dinheiro, o poder ali de criar novas soluções, e também passa pela gestão pública, né? Eu falo assim, são as 3 grandes pilares que, se os 3 fizerem a sua parte, a gente sai da balela e vai para a realidade. O grande desafio é conscientizar e talvez trazer realmente, de fato, o que é o desenvolvimento econômico sustentável para os 3 pilares. E quando a gente fala em sustentabilidade, tem muita confusão, tem muitas pessoas que são ambientalistas, só que elas não defendem o desenvolvimento econômico sustentável. E quando a gente fala em sustentabilidade, nós estamos falando do pilar ambiental, econômico e social. Então, não é só olhar o meio ambiente, é olhar também a questão social e também olhar a questão econômica, né? Então, sim, existem empresas que elas talvez falem que são sustentáveis, mas não são. Porém, existe aí um avanço, né? Eu costumo falar que se a empresa começou a praticar, já está ótimo. É de passo em passo, eu não sou radical, eu não acho que do dia para a noite uma grande empresa ela vai se tornar sustentável e uma grande referência. Todas as atividades geram impacto ambiental, não é apenas uma, né? A própria energia solar gera um impacto ambiental. O pessoal confunde muito, Mauro, por exemplo, o carro elétrico é a opção mais sustentável. Para quem, gente? Quem consegue pagar R$200 mil num carro elétrico no Brasil, que não tem nem infraestrutura nas estradas e rodovias? Não é sustentável. Ele é ambientalmente mais correto? Pode ser, mas economicamente falando e socialmente falando, ele não é a opção mais sustentável. Tem que ter os 3 pilares. Exatamente. O etanol, ele é produzido no Brasil, tinha que fomentar. Então, falta também pessoas capacitadas. O etanol mas não no preço que está, né? Ninguém incentiva o uso do etanol. Né? Não, diante da gasolina, do carro elétrico e do etanol, ainda
talvez o etanol é a melhor. Pois é. Ou melhor, agora eu vou defender. A bicicleta, o a pé, ou então o transporte público é a opção mais sustentável, né, de mobilidade. Mas, assim, respondendo ao seu questionamento, sim, existe aí um grande... estamos atrasados em relação ao desenvolvimento econômico sustentável nas cidades, no Estado e no Brasil. Isso aí tem que ser pauta prioritária e sempre é tratado como pauta secundária, né? Prefeito Elvis César, sobre esse tema sustentabilidade, as agendas têm velocidades diferentes, né? A agenda do meio ambiente, da sustentabilidade, para ontem é urgente, a política não corre na mesma velocidade. Como é que a gente pode adequar as duas coisas? Eu verifico, eu tive uma experiência muito grata com a sustentabilidade. Santana de Parnaíba, no meu governo, foi a primeira cidade da América Latina ou do Brasil que entregou o relatório de sustentabilidade para a ONU. Então, foi um movimento pela sustentabilidade. E se me permito fazer uma contribuição, a gente começa pela educação. A educação ela vai transformando uma geração, impactando. Os filhos e os netos corrigem os pais e os avós, e assim a gente vai criando uma cultura diferente. É muito importante a gente ressaltar que o desenvolvimento sustentável é a matriz da sociedade moderna. Porque não adianta, como que uma pessoa que está desempregada, passando dificuldade, ou uma região que não tem prosperidade, vai cuidar em primeiro lugar da sustentabilidade? Então, o que nós trabalhamos aqui? Nós trabalhamos com, primeiro, como o Marco falou, e a Maria está falando, nós trabalhamos aqui um viés de tendência. Qual era a nossa tendência? Tecnologia. Então, nós criamos aqui em Santana de Parnaíba, no meu governo, um polo tecnológico da região metropolitana do estado de São Paulo. Haja vista que 10 grandes data centers são localizados e instalados aqui. E é uma economia limpa, altamente lucrativa e com empregos qualificados. A gente também fez um projeto de fazer uma cidade de programadores, com uma linguagem Python, uma linguagem de colocação universal, ou seja, de conexão com as demais linguagens de programação. A gente trabalhou o jovem, como o Tony falou, com o objetivo de ter acesso a um segundo idioma, que é a plataforma que traduz agora, só para eu chegar no gancho de tecnologia, nós tínhamos a Escola de Idiomas Municipal, onde 100 alunos estudam mandarim, para criar conexão justamente com a banda 5G, com a Ásia, para que nós pudéssemos ser um polo de instalação da 5G. Somado à educação, a educação que nós temos feito muito forte, que se tornou referência para o Brasil, nós avançamos no saneamento básico, porque o Baixo Tietê, que é São Paulo, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora, Araçariguama, Cabreúva, Itu e Salto, são vítimas de um rio poluído, o rio Tietê, extremamente poluído por conta do Alto Tietê, que vem lá de Suzano, Itaquá, Ferraz e Guarulhos sem o saneamento. Então, nós conseguimos fazer aqui, ampliarmos a malha de esgoto tratado e coletado, pegamos em 4 e entregamos em 55% de coletado e tratado. E essas são as vertentes que vão fazer uma sociedade que tem um olhar no meio ambiente e no desenvolvimento econômico. Bem breve, Elvis, para a gente... Assim, aquela pergunta que não quer calar, porque assim, é tudo na base do dinheiro. A gente precisa de dinheiro para resolver as coisas. Não tem... A gente, claro, vai ter que usar a criatividade quando tem pouco dinheiro, mas assim, ele tem que estar lá, senão a gente não consegue resolver. Santana de Parnaíba, para quem não sabe, é onde está Alphaville, onde está Tamboré, né? Uma parte em Barueri, uma parte em Santana de Parnaíba. É uma cidade com bastante arrecadação, né? Então a gente acredita que isso tenha, evidentemente, favorecido o seu trabalho com a arrecadação. Como é que deve ser com os prefeitos das cidades que não têm as condições que Santana de Parnaíba tem para essas propostas que o senhor apresenta, para que eles também implementem?
muito bem colocado e é o que eu quero levar para o governo do Estado. Eu criei um modelo de gestão. Eu peguei uma cidade falida, com hoje, no dinheiro corrigido atualmente, 300 milhões de dívida. Dívida de merenda, de lixo, de tudo, até a folha de pagamentos. Então, a cidade rica é a que quebra. É por isso que está explicado que toda grande metrópole tem investimento negativo, porque ela é mal gerida. Quando a gente inverte o processo após 8 anos, a gente sai como referência de gestão pública para o Brasil. E aí, ganhei em 2016 Conselho Federal de Administração, segunda melhor gestão do Brasil. 2019... Problemas com a conexão do prefeito Elvis César. 19... Assim. Vamos lá. Agora voltou, prefeito. Acima de 100 mil habitantes, a melhor gestão do Brasil em 2019. 2020, a melhor gestão do Brasil pelo Centro de Liderança Pública. Enfim, nós ganhamos todos os... Sim, prefeito. Conexão novamente com algum problema. Os prêmios de... Mas o que é importante a gente... Vocês estão me ouvindo? Sim. A gente acompanhou a sua gestão premiada por diversos órgãos, diversas entidades. Uhum. Mas o que a gente precisa fazer é economia de demanda. Lá em Guarulhos tem 1.200.000 pessoas sem saneamento básico. É só ligar, fazer a conexão e fazer o tratamento nesse sentido. Que daí São Paulo vai respirar melhor e o Baixo Tietê total também. Então, todo aquele problema precisa fazer uma conexão e a gente priorizar investimento, Mauro, nesse sentido. Vamos passar aqui ao nosso próximo tema, faltando 18 minutos para 13h agora. Marcos Galassi, você, sempre apaixonado por viagens, há 20 anos você começou a realizar jornadas para destinos diferentes, exuberantes, e esse estilo de vida quase foi interrompido em 2016, você teve um infarto à época, um AVC também, e o susto, naquele momento, fortaleceu essa vontade ainda mais de desbravar o mundo. Você comprou uma picape 4x4, transformou o carro numa casa funcional, numa casa móvel funcional, né? Com o intuito, literalmente, de morar na estrada. E o objetivo atual de chegar com ela ao Alasca é só uma desculpa. Seu site, como é que ele chama? The Road of the Living, né? A Estrada dos Vivos. Lá está dizendo o seguinte: não há um destino, há simplesmente a vontade de viajar, de conhecer, me desafiar. Não é uma viagem, é um modo de vida. Então, você está empreendendo dessa forma agora, viajando, não é? Olha, Mauro, o que eu posso dizer para você é o seguinte: mais uma vez a inspiração entra em primeiro lugar, né? E você, quando passa por uma situação muito forte, acaba questionando o seu modo de vida e tudo mais, e tende a olhar para ele e falar, bom, o que eu posso mudar? E foi basicamente o que eu fiz, né? E, obviamente, quer dizer, eu também, de alguma maneira, me sinto também, neste momento, sendo também um precursor de um novo estilo de vida, né? Os jovens, principalmente, agora, dada a facilidade de acesso via aplicativos, via o famoso pay-per-use, né, onde eu não sou obrigado a me responsabilizar por nada, etc. Estão criando mecanismos, né, de transformar essa coisa de viver numa sociedade globalizada em numa realidade, né? Tanto que você ouve dos nômades digitais, etc. E isso acontece e é algo muito maior do que a gente imagina. Durante 4 anos eu fiquei, vamos chamar assim, pesquisando, me inspirando, etc., até que materializei esse sonho, né? E essa coisa de você viajar é algo que te ensina muito, claro, né? Mas te abre também para um outro lado, que não é o lado prático, né? Ele abre você para o lado um pouco mais lúdico, né? Você passa a ter um pouco mais de visão de que a viagem em si ela é só realmente uma desculpa e que o importante que você encontra durante a viagem são as pessoas, né? Quando você está viajando, você é um passante, as pessoas, em geral, te recebem muito bem, ou seja, não há aquela competição que uma sociedade exija, né? Nem as responsabilidades que você tem que assumir, etc. E eu faço uma viagem extremamente espartana. Basicamente, eu estou
Também criei para mim esse desafio, obviamente, né, que é mostrar para qualquer um que você pode viajar, mesmo que se você não tenha dinheiro. Né, o que eu fiz? Eu montei uma caminhonete, que basicamente é autossuficiente, né? É como se fosse o meu veleiro, só que, né, para a terra, né? E estou fazendo essa viagem agora, que assim, na primeira perna vai para o Alasca, eu sobrevivendo ao processo, claro, e depois a ideia é seguir em frente, Europa, Ásia, etc. Mas isso como um estilo de vida e não como uma viagem, entendeu? Eu simplesmente deixei de ter aquela vida urbana, comprometida, etc., e resolvi viver de uma outra maneira. E nesse processo de transição, eu conheci uma sociedade que vive assim hoje e é muito grande, muito grande. Em geral, permeada. Assim, o Brasil vê pouco disso porque os viajantes, em geral, por incrível que pareça, evitam o Brasil, acredite ou não. Mas se você andar pela América Latina como um todo, da Argentina ao México e passando pelo México, enfim, você vai encontrar milhares e milhares de viajantes suíços, ingleses, americanos, italianos, de todas as nacionalidades, né, que são pessoas dessa nova geração que olham para o mercado de um jeito diferente, né, fala, bom, eu acho que eu não preciso de tudo aquilo para viver, né, eu acho que eu não preciso de um carro, nem de uma conta para pagar, e eu vou aproveitar a minha vida de uma outra maneira. E durante o processo de viagem, você vai se transformando. É o que está acontecendo comigo, né? Aos 63 anos de idade, eu me dou ao luxo de me transformar e de, enfim, ser alguém um pouco mais leve, um pouco mais divertido. Galassi, quem é que paga as suas viagens? Eu pago. Na verdade, quem paga, sim. Eu tenho, na verdade... Você tem apoiadores, contribuições de apoiadores? Eu criei um Apoia-se, na verdade. Eu não tenho dinheiro que eu coloco na viagem, eu não ponho nenhum dinheiro na viagem, né? Todos os negócios que eu tinha já passei para os meus filhos e tudo mais. E a minha proposta é eu viver na estrada e me autofinanciar, né? Eu comecei com um Apoia-se, ou seja, tem hoje 31 pessoas que me apoiam e me dão um dinheirinho por mês, etc., que não é o suficiente ainda, mas já ajuda muito, né? Eu produzo, veja, depois de empreender tudo isso, hoje eu sou um cara que faz artesanato em couro e vendo artesanato em couro, e é muito divertido, é uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Outra coisa também, estou criando meu canal no YouTube, enfim, o meu canal no YouTube também é um canal que te ensina como você pode dar a volta ao mundo com os seus próprios recursos e como você pode ganhar dinheiro. Então, eu saí para essa viagem e o primeiro vídeo meu diz o seguinte, agora eu vou dar a volta ao mundo e eu tenho R$832 no bolso. É isso. Né? Isso também é um empreender, mas voltado para o humano, né? Voltado para mostrar que você pode, né? Mostrar que você pode mudar a qualquer tempo. Você não é exatamente aquilo que você ou que colocar em você, entendeu? Quer dizer, e eu acho que isso é algo que eu posso contribuir com pessoas, né, para, de repente, alertá-las para coisas importantes, como, por exemplo, simplesmente respirar e viver, entendeu? Muito bem, 11 minutos para 1 da tarde agora, vamos para mais um tema por aqui. Tony Mastaller, a participação de eleitores de 16 e 17 anos é permitida de forma facultativa há mais de 30 anos no Brasil. Só que a falta de perspectiva sobre o cenário do país e a ausência de identificação com um partido ou candidato tem levado a galera a adiar essa estreia nas eleições, né? E mesmo tendo crescido nas últimas semanas, impulsionada até por artistas estrangeiros, essa adesão é a mais baixa das últimas décadas. Para especialistas, falta vínculo afetivo, e os jovens sentem que não há espaço para eles na política. O que está acontecendo, Tony, para reverter esse quadro e trazer a moçada para as urnas? Vou repercutir com você, repercutir também com o prefeito Elvis César. Vamos lá. O artigo está correto, né? Na verdade, ele não sente, ele não se vê, ele não se sente representado e ele começa a ficar refratário com esse tipo de coisa. É necessário uma campanha um pouco maior, mais dedicada para ensinar para ele, eu digo ensinar no bom sentido, para lembrá-lo de que se ele não tomar uma posição, as pessoas que ele ama... Eu falei isso outro dia, um senador ficou bem tocado e foi legal,
ele falou, putz, eu vou por aí nas minhas conversas, que é você lembrar o jovem que as pessoas que ele ama vão sofrer se ele não tomar a frente do processo. O avô que ele gosta, o tio que ele gosta, o pai, a mãe, os irmãos, vão sofrer, porque se ele não tomar voz disso, vão decidir por ele e muito provavelmente vão decidir mal. Então, eu já me adianto aqui ao prefeito dizer assim, o caso do Elvis, por exemplo, eu morei um pouco, inclusive, em Santana do Parnaíba, e são as questões fora da nossa curva, né? São pessoas que conseguiram implementar um trabalho sério, bacana, bem feito, e que tem uma pegada social muito grande. E também a Maria mencionou alguma coisa, e eu faço voz com ela, no sentido de que a gente precisa divulgar mais as coisas boas, as coisas bem feitas, né? Tem, sim, pessoas no Brasil que estão fazendo trabalhos maravilhosos e que necessitam, sim, de que seja comentado isso, porque a rede de distribuição melhor é essa conversa, é falar hoje, eu vou sair das minhas redes sociais, falei, pô, tive com o Elvis César, tive com esse, com aquele, etc. Pô, olha o que os caras estão fazendo para as pessoas começarem a acordar, porque senão a gente vai ficar sempre nesse joguinho, brincadeira, é aquele outro. Não, mas esse fez o mal, ou não, o outro também fez. Ah, puxa vida, agora volta para o outro. Não, volta. Para! Vamos começar a dar chance para as pessoas fazerem. E os jovens, se não tiver essa informação, se não forem tocados, nós temos geniais. Eu tenho geniais colegas na área de comunicação para poder fazer esses caras despertar e sentir que eles precisam tomar a mão, porque o país é deles, não é meu, não é da minha geração, é deles. Elvis César, eu queria repercutir com você o seguinte, você está lá todos os domingos, pela manhã na Rede TV, com o programa Brasil que Faz, você recebe a moçada, recebe os empreendedores, essa mesma moçada que precisa ir para a urna, a garotada aí de 16 e 17 anos. Como é que você linka essas duas coisas? Aliás, por falar em Brasil que Faz, na Rede TV, um abraço aqui para o Hélio Silema, que te dirige nesse programa, são 24 edições por mês, com a direção aí do Hélio Silema, ele está acompanhando aqui a nossa transmissão. Um abraço para você, Hélio. Como eu te disse, Elvis, já tive o prazer de ser dirigido pelo Hélio, e é um grande barato, né? Fala aí. O Hélio é uma história viva da TV, um profissional de altíssima performance e uma pessoa muito especial. Voltando ao gancho, o Tony classificou isso muito bem, eu sou grato ao que ele mencionou, mas o jovem, Mauro, é mais do que o pai e o avô, é a vida dele que está em jogo. O jovem conquistou o direito de se manifestar livremente nas redes sociais, escolhe seu estilo de roupa, escolhe seus amigos, escolhe sua namorada, seu namorado, respectivamente, e não vai escolher quem vai dirigir o próximo governo, o próximo país. E aí, esse olhar para a juventude, que eu acho um olhar muito importante, que é aliado à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer. Eu fiz, por exemplo, 9 parques públicos, uma arena de eventos fantástica. As políticas públicas voltadas para a juventude despertam um novo horizonte e um novo modo de pensar. A gente precisa encontrar o coração deles, mas se você escolhe tudo, e você não vai escolher quem vai organizar e dirigir o seu país, presta muita atenção nisso. Você escolhe tudo, sua roupa, sua namorada, e aí quem vai organizar tudo para frente no país, no governo do estado de São Paulo, você não vai deixar outra pessoa escolher por você? Então, esse é o grande clamor, o grande apelo que a gente faz, e mostrar o seguinte, que o estado de São Paulo tem um candidato que é jovem ainda para ser governador, mas que já tem 20 anos de gestão pública, premiado, já é validado, e que tem uma chance hoje de implementar políticas públicas para a juventude que nunca ninguém pensou e colocou em prática. Sim. Pessoal, perguntas da nossa audiência, eu vou começar aqui, deixa eu abrir aqui a minha ficha.
Muita brevidade, gente, porque o nosso tempo está super em cima. Maria, vou começar com você. O seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, ele mora aqui na Zona Oeste, aqui da capital. Sua avaliação sobre o atual nível ESG no Brasil. Acho que já está bem respondido a partir do que você já contou para a gente. O que dá para acrescentar para o seu Jaime? 2020 teve uma grande movimentação do mercado financeiro, pressionando as empresas listadas na Bolsa para que elas tivessem um relatório ESG de sustentabilidade. Então, a partir de 2020, isso começou a movimentar ainda mais. Então, respondendo ao seu Jaime, estamos talvez aí no 7º ano, daqui uns 3 anos vai estourar ainda mais, mas já estamos numa nota número 7. Muito bem. Outra pergunta aqui vai para o Galassi. Marcos, como é que você enfrenta a questão da violência e se você já foi assaltado em casa, no carro? Pergunta do Luiz Roberto Oliveira, ele está com a gente no Facebook. Certamente ele se refere às suas andanças por aí, né? Como é que você se protege, na verdade? Sim. De fato, veja, a mídia transforma o planeta numa coisa muito pior do que realmente ele é. Né? Então, para você ter uma ideia, você encontra violência em todo lugar, da mesma maneira que se encontra aqui. Eu diria que aqui está um pouco exacerbado, porque a gente tem centros urbanos muito grandes, muito fora de controle. Mas por toda a América Latina você está em casa. Assim, eu fui para a Argentina, para o Chile, para o Paraguai, para o Uruguai, são países extremamente seguros. Você tira o grande centro, que é o problema, né, onde você tem mais pobreza e tudo mais, mas fora isso você pode deixar o carro com a chave ligada e a porta aberta que ninguém vai levar o carro. Né? E assim, é incrível isso. Assim, a sensação de segurança que se tem é enorme. E eu nunca tive problema com isso. Olha que eu já viajei muito. Olha, gente, olha que legal. Eu estou com uma autorização aqui especial para a gente estourar uns minutos aqui o programa, então a gente vai conseguir fazer todas as perguntas aqui da nossa audiência. Tony, a Ana Rita Vogel, aliás, a autorização do Serginho Souza, nossa gerência técnica lá na Rádio Trianon. Valeu, Serginho. Tony, por que a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª via não emplacam? A culpa é das campanhas ou dos próprios candidatos? Quem pergunta é a Ana Rita Vogel, no Facebook. Isso teve um trabalho bastante orquestrado, né? Sejamos adultos para entender que as duas maiores organizações, agremiações, do ponto de vista organizacional, eram contra a terceira via. Então, assim, o que foi feito foi minar a terceira via. E o que eles conseguiram? Minaram a terceira via. Assim, ela foi inexperiente, ela teve problemas de ego, ela teve problemas de se entender. É verdade, mas hoje, sinto muito em dizer, ela está minada e isso foi fruto e que já era imaginado, eu estou falando de estratégia aqui, imaginado que nenhuma das duas grandes forças ia ficar de braço cruzado, olhando e falando. Eu já disse uma vez que o perfil do ideal contra o Lula é o Bolsonaro e o perfil da turma do Bolsonaro ideal é contra o Lula. Os dois olharam e falaram, não entra o terceiro que vai bagunçar todo o meu plano. E não entrou. Prefeito Elvis, pergunta da Juliana Rocha no Instagram. A encenação da Paixão de Cristo ainda acontece em Santana de Parnaíba? De que modo ela afeta a vida dos moradores? Acontece, é o maior espetáculo aberto do estado de São Paulo. Na última edição, agora na Páscoa, na sexta-feira e na Páscoa, véspera, foram cerca de 20.000 pessoas assistiram o espetáculo. Eu tive a oportunidade de fazer esse espetáculo por 7 anos consecutivos, e aí ficaram 2 anos e agora retornou, graças a Deus. Então, impacta bastante isso. E só uma pinceladinha rapidinho. O que vale no primeiro turno é a gente poder votar por convicção. Por exemplo, eu votei por exceção na eleição passada, por falta de oportunidade, e hoje eu tenho a clareza da gente votar por convicção. A gente poder escolher um candidato que por exemplo, eu estou com o Ciro pelo seguinte, Mauro, um homem tem 40 anos de vida pública, não tem nenhum processo, a vida bem transparente, uma experiência, foi o melhor governador do Brasil na ocasião. Então, uma proposta para dar uma oportunidade nova.
E o primeiro turno é essa a oportunidade. E tem muita gente ainda que vota no Lula porque não gosta do Bolsonaro e vota no Bolsonaro porque não gosta do Lula. Então, esse negócio de votar por exceção, eu acho que a gente tem que votar por convicção. Elvis, eu preciso de uma resposta sua, que eu vou, bem breve mesmo, até para seguir para as próximas perguntas. Você disse que você não é uma pessoa nem de direita e nem de esquerda. Claro que o PDT é um partido do centro-esquerda, mas você disse que não é nem de direita e nem de esquerda, você trabalha pelo resultado, você tem uma gestão de resultados, né? Todo governante vê resultados no seu trabalho, né? As coisas podem estar ruins, mas ele vai ver sempre ali resultado, ou para motivar a militância, para poder apontar algo positivo. O que é a gestão de resultados? Bem brevemente para a nossa audiência, para o eleitor entender, porque todo governante fala, não, meu governo é bom, pode ter inflação, pode ter preço alto, pode ter salário baixo, pode estar tudo ruim, mas a minha gestão é boa. Mauro, muito bom. O que ocorre? O conceito de direita e esquerda foi difundido há 2 séculos atrás. Hoje as pessoas ficam se prendendo a conceitos ideológicos e fogem da raiz do problema. É isso que eu quero dizer. Qual é o cenário atual? É entregar resultado. O povo não quer saber se você é de direita ou se você é de esquerda. O povo quer resultado, quer emprego, quer realização, quer transformação social, quer isso. O PSDB, por exemplo, foi um partido que foi criado de centro-esquerda. O PDT é um partido de centro-esquerda. Quais são essas vértices? Educação, emprego, geração, transformação social e cuidar de quem mais precisa. Nesses moldes que eu me encaixo, mas com um governo que entrega resultado. Muito bem. Andréa Company, Maria, ela quer saber o seguinte, ela está no Instagram, o que é uma viagem sustentável? Primeira coisa, viagem sustentável é quando você vai para um destino que está ali conectado com a natureza e você valoriza a cultura local, você compra e consome de restaurante local, fomenta a economia local, entende a cultura daquela cidade, você se conecta com a cultura e com o povo daquela cidade. Uma viagem sustentável também é que você respeita, né, o meio de locomoção, você respeita a natureza, você não deixa nada e você também não leva nada, nem uma conchinha, nem uma pedrinha, deixe tudo lá e curta e se conecte com o ambiente que você está. Pergunta Marcos Galassi da Fernanda Coutinho, nosso canal no YouTube, quais seriam os possíveis riscos sanitários para um viajante que vai ao Alasca? Claro, ela se refere a doenças, as vacinas necessárias e tudo mais, né? Sim, bom, a primeira coisa é a questão burocrática, obviamente, você é obrigado a estar vacinado hoje, principalmente febre amarela e Covid, obviamente. Mas as demais coisas, assim, eu acho que você vai com o seguro-saúde que né, para cada um há um risco maior em um ou outro sentido. Mas, fundamentalmente, você tem que preparar contra as intempéries mesmo, né? Porque você encontra todo tipo de clima, ou muito calor, ou muito frio, ou neve, ou uma umidade enorme, num calor desesperador. E essa mudança toda, na verdade, você tem que se adaptar a ela, né? Sim. Os mosquitos, enfim, essa coisa toda fazem parte do planejamento, né? E esse carro que eu criei justamente com vistas a passar por todas as situações. O mundo é muito diverso, né? Estou saindo agora, que eu estou subindo para os Andes, vou pegar o inverno, vou pegar muita neve por lá, e eu tenho um carro preparado para suportar isso. Obviamente, não é um carro qualquer, né? Eu fiz uma cápsula e dentro dessa cápsula ela é hermeticamente fechada, vamos chamar assim, e eu mantenho a temperatura interna. Então, isso me ajuda extremamente. Agora, fora isso, assim, você poderia ir de moto e ficar no hostel, né? Você pode de qualquer maneira, enfim. Só tem que tomar cuidados básicos mesmo, que são as vacinas, de fato, você tem que ter hoje, até burocraticamente falando, você tem que ter um seguro-saúde, óbvio, né, que você paga mensalmente. Existe uma comunidade enorme de serviços de suporte hoje para viajantes do mundo inteiro. Okay. E basicamente é isso. E a última pergunta vai para o prefeito Elvis César. Rodrigo Martino está no YouTube. Como combater os pedágios e o aumento abusivo do IPVA em São Paulo? Como incentivar o turismo pelo interior do estado com tantos pedágios? Muito breve, Elvis, por favor, que a gente já está bem além do tempo.
Ô Mauro, eu, enquanto governador, vou baixar um decreto de auditoria de toda a Praça do Pedágio, para verificar a economicidade e a fórmula. E como quebrar isso com segurança jurídica? Indenizando. Nós precisamos abaixar o valor da tarifa do pedágio, caso contrário, nós temos uma trava de desenvolvimento econômico. Isso gera uma grande indignação para todos no estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês, minha gente. Vamos encerrar essa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Participaram com a gente Elvis César, ex-prefeito de Santana de Parnaíba, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PDT, apresentador do programa Brasil que Faz na Rede TV, o Marcos Galassi, nosso viajante compulsivo, a Maria Constantino, palestrante em temas ESG, editora do site Maria Virou Eco, e o ator e publicitário Tony Mastaler, diretor e criador de estratégias de marketing político. Na mesa de som com a gente hoje, eu não sei quem está, acredito que seja o Fabiano, se não for, um abraço aí para quem está na nossa operação. Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, obrigado aí pela oportunidade da gente avançar um pouquinho com a edição de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Musical Trianon na sequência até às 6h, depois tem o Radar Paulista com o jornalista Renato Albuquerque e agora a Luana Coutinho com as informações do trânsito na capital paulista. Obrigado, minha gente, 1h06, tchau, até amanhã.